essas tecnicalidades sempre são chatas, né? Mas quem trabalha com... A gente já sabe, olha lá, a Patrícia toda roxa. E aí? Fala alguma coisa, Patrícia. Ah, tô te ouvindo bem. Então deixa eu só arrumar aqui o meu microfone, minha câmera. Então, boa tarde, Patrícia. Obrigado por aceitar o convite. Boa tarde. Só um pouquinho que eu preciso fechar a porta aqui. Vou Tá. sair da câmera um segundo. Beleza. Então, só para a gente já ter como aperitivo aqui, eu pus para vocês verem, aí quem segue minha página deve ter visto, eu postei uma série de imagens nas quais eu estabeleço algumas correlações das mais diferentes tradições, tanto da Irlanda, que é minha matéria-prima fundamental do meu trabalho, né, quanto da cultura grega, da cultura do folclore popular português, do catolicismo. Então, são vários elementos que apontam para maio como sendo um período, como eu falei para vocês na abertura, como sendo um período bastante propício. E aí, Patrícia, eu queria puxar já a primeira pergunta para você se apresentar e já dizer mais ou menos aí como é que a gente vê essa questão do mês de maio com tantas associações, né? São tantas culturas diferentes que fazem desse mês um mês tão benéfico, um mês tão promissor. E aí, o que você tem a dizer? Como é que você contribui? O que você traz para a mesa? Bom, primeiro eu quero... Estão me ouvindo bem? Estou sem microfone aqui, estou com o microfone do... Mas primeiro eu quero me apresentar, né? Porque a gente está fazendo essa live, a gente sempre faz no meu perfil, e hoje a gente está fazendo aqui no seu. Então, eu e o Cláudio, a gente caminhou junto, né? Praticamente sempre nessa trilha aí da espiritualidade, da busca de uma compreensão maior sobre a nossa ancestralidade europeia, né? Em diálogo com todo o resto, né? Resto no bom sentido, né? O restante da nossa ancestralidade. E todo o meu trabalho, tanto fora quanto dentro da academia, está direcionado ao feminino, às mulheres, né? E aí, essa ideia de fazer essa live tem tudo a ver, né? Porque a minha tese, especificamente, é sobre Maria, sobre Nossa Senhora, sobre a imagem dela como representação de um dos maiores arquétipos, né, aqui do mundo, na verdade. Aqui no Ocidente ela é a maior representação, mas a gente também vai ter a presença dela no Oriente também, né, no mundo inteiro a gente vai ter. E sobre esse mês, né, a gente precisa lembrar que a gente, como várias dessas festividades, né, ligadas à nossa cultura, Natal, a Páscoa, as festas juninas, né, o Festival de Beltane, esse festival, né, que dá boas-vindas, aí está ainda na primavera, mas já está acessando a questão do verão e essa questão da fertilidade, né, dessa grande roda das estações aí, a gente sente aqui no hemisfério norte, aqui no hemisfério sul, por conta dessa herança, né? Então, teoricamente não. Assim, quando a gente olha para fora, para a natureza, aqui no Brasil nem vale, né? Porque é tudo tão complexo, mas não tem, as estações não são tão definidas, né? Como a gente tem, por exemplo, em parte do hemisfério norte, maior parte do hemisfério norte. Mas essas heranças, elas são muito fortes na questão, quando a gente olha a partir, né, do imaginário, ou ainda, em outra linguagem, do inconsciente coletivo, né? Então, essas tradições todas vão sendo passadas e maio, em específico, tem essa relação com o feminino e com a própria Maria por conta... justamente do que está sendo, aliás, feminino e com Maria e com Nossa Senhora, né, melhor dizendo, até, né, porque vai abranger
essa representação de uma forma mais ampla, uma fase de fertilidade, de frescor, de casamento sagrado, de potência criativa. E isso a gente vai encontrar em outras, vamos chamar de linguagem aqui, por exemplo, a linguagem astrológica. Né? A gente tem um mês uma fase, né? Parte do ciclo da roda astrológica traz uma regência de Vênus, né? E o próprio signo de Touro, que fala do corpo, da fertilidade, da prosperidade, do alimento, né? Então, todos esses símbolos, né? A astrologia é importante para a gente, importante que a gente coloque, porque ela dá sentido. Eu vejo a astrologia como mais uma linguagem simbólica, mais uma linguagem mítica para a gente explicar o que a gente está vendo fora e também o que a gente sente dentro, né? A nossa expressão também, não só o que a gente sente, mas também a nossa expressão, né? Muito bom. E até em cima disso que você falou, acho que um ponto muito importante da gente deixar claro, tanto eu quanto você, a gente tem isso muito forte no trabalho da gente, né, Patrícia, que é justamente a percepção de que toda e qualquer religião, até usando uma frase do Joseph Campbell, né, eu sempre cito, todas as religiões elas são válidas em alguma altura, desde que você não ache que elas tenham que ser interpretadas ao pé da letra. Elas são linguagens simbólicas, né? A linguagem utilizada pelas religiões é a linguagem da metáfora, é a linguagem do símbolo, é a linguagem da parábola, ela é a linguagem daquilo que não é para ser entendido ao pé da letra. Então, quando você traz para a mesa com muita propriedade a questão da astrologia, a gente vai ter só mais uma confirmação desses temas todos que se somam. Né? Então, se a gente pegar as tradições neopagãs atuais, que estão buscando reviver o que havia antes da chegada do cristianismo, e estabelecendo-se um intercâmbio entre o de agora e o passado, justamente por meio e através do cristianismo, é que nós percebemos como o símbolo é muito inteligente, a linguagem simbólica ela é muito inteligente e ela sobrevive à ignorância humana. Né? Os humanos é que muitas vezes não se mostram capacitados para entender a linguagem simbólica e aí criam as suas diatribes, as suas discussões e tudo mais. Mas, na verdade, o símbolo ele sempre se sobrepõe justamente porque a força dele não está limitada à interpretação racional, mas sim ela toca o coração da gente, a alma da gente. A astrologia, ela mostra isso muito claramente. Eu me sinto muito à vontade para falar disso, porque como bom taurino, e a Mayla que está aqui também, a gente sabe bem o que é essa regência de Vênus, o apreço pelo belo, a questão que você falou do corpo, dos prazeres, de um bom prato, de uma boa cerveja, de dormir bem e assim por diante, o conforto. Né? Então são vários elementos do dia a dia da gente que estão imbuídos nessa temática mítica e mágica, sem que a gente às vezes nem se dê conta. Né? Acho que essa é a grande sacada do que estamos querendo propor aqui, né, Patrícia, que é justamente a gente perceber o quanto esses mitos todos, eles estão muito além dos livros, eles estão muito além dos contadores de história, eles estão dentro de cada um de nós. Os livros e os contadores de história, eles são o gatilho para que a gente acesse isso dentro da gente, né? Quando a gente fala de mito, quando a gente fala de símbolo, a gente está falando também de uma atemporalidade. Né? Então, perfeito. Há uma sobrevivência, né, de elementos aí que falam da nossa própria natureza, da natureza humana e da natureza que nos rodeia, que na verdade é uma coisa só. Perfeito. Né? E é curioso porque o mês de maio, ele, assim, como vai estar para muito além do que a gente entende como religião, e como eu já falei na última live que a gente fez, né, sobre ancestralidade, pelo menos assim, eu gosto de olhar para a questão do religioso mais do que da religião em si. E o que eu quero dizer como religioso? Não alguém que é religioso, mas os elementos religiosos. Né? Se a gente olha, por exemplo, para um autor que é muito importante em algumas partes aí é uma moda, né? Hoje em dia, desprezar até esse tipo de autor, né?
que é o Mircea Eliade, né? O Mircea Eliade, ele coloca muito bem essa questão do ser humano ser um ser religioso, né? Então ele fala do homo, espécie, o homo religiosos. Então, toda essa proximidade que a gente tem com o símbolo, por exemplo, o mês das noivas, o mês das mães, que até a gente pode olhar, mas virou uma data comercial, etc, etc. Mas quando a gente fala desses elementos religiosos e elementos míticos e simbólicos, assim, citando outro autor, tem uma Fesoli, ele fala uma coisa, ele defende ele propõe uma teoria, né, que envolve a astúcia que esses elementos do imaginário têm, né? Então, não importa, virou uma data comercial, importa o significado que a gente dá para o símbolo, importa o significado que até nas camadas mais profundas da nossa psique e da nossa mente, né? Porque as coisas estão integradas, né? Aqui não... Eu insisto de que a gente precisa reforçar a ideia de que tudo está integrado. A gente acaba fragmentando as coisas, mas elas, na realidade, elas não estão fragmentadas. Essa questão da fragmentação, né? A mente, corpo, espírito, emoção, papapá, a gente até desenvolve algumas ideias até para tentar explicar, né? É mais ou menos assim, a gente tem eu vou voltar lá para a Súcia, tá? Mas para o religioso também, mas é aquela coisa da gente, sabe, quem cozinha, né? A gente tem os elementos todos que a gente vai colocando lá. É importante que a gente entenda que são vários elementos diferentes que vão dar ali naquela receita final, por exemplo, um bolo ou, sei lá, uma pasta, né? Mas no final é a pasta, no final é o bolo, entendeu? Então, assim, que compõe, né? Que é composto, na verdade, por todos esses elementos. Então, se maio, né? Se o Dia das Mães ou o mês das noivas, né? Se tornou algo para alguns simplesmente uma data comercial, é triste que a gente que algumas pessoas optem por esvaziar, né, o símbolo com uma coisa racionalista, na verdade, racional, né, até racionalista mesmo, não no sentido estrito, né, mas esvazia o símbolo numa crítica, na verdade, que, né, sei lá, eu acho que é muito maior do que... Uma questão... É muito maior do que você ir numa loja, eu tenho que comprar o presente para minha mãe, porque é Dia das Mães. É uma questão da gente realmente fazer uma crítica, né? Dar uma questionada mesmo, né? Nisso, né? Eu acho que tudo isso que você falou, perfeito, concordo plenamente, e acrescento. A tentativa de negar a validade de datas como essas vem muito mais de uma percepção materialista de quem se mostra incapaz de entender o símbolo, de quem se mostra incapaz de perceber a alma, né? Então, como eles não entendem, eles desprezam. Então, a gente vai ter um materialismo moderno hoje, dominante, ele vai ser incapaz de perceber que as religiões do mundo dialogam. Eu tenho uma frase que eu repito muito, né, na época que eu dava aulas, que eu tinha paciência ainda de dar curso, eu falava muito que todas as religiões do mundo são sotaques de uma mesma linguagem. Existe uma linguagem comum, que é a linguagem da alma humana, né? E isso vai de encontro justamente ao que você falou da percepção do Mircea Eliade, né? Do homo religiosus. A espécie humana é uma espécie religiosa, né? Por ser religiosa, ela não tem como negar a necessidade de conexão. E quando ela renega, como nós estamos vendo o renegar de gerações aí do materialismo, aí ela fica nesse vazio. Né, e incapaz de acessar. Mas ainda assim, eu acho que aí, pegando a tua outra colocação muito boa, né, que é uma Fesoli, eu acho que a astúcia do símbolo ele está presente, ele dá uma forma de se manter presente
mesmo quando rotulado pelos humanos incapazes de perceber como materialismo. A data não desaparece, ele se mantém ali. Eu acho que não é uma incapacidade, não. Óbvio, eu não vou muito por aí. Eu acho que, na verdade, troca-se uma coisa por outra. O ser humano ainda é religioso. Então, quando a gente esvazia, quando se esvazia o símbolo de um significado, normalmente um significado mais profundo, como nesse caso, como você citou, alguém que vê o mundo por olhos materialistas, né? Ainda assim há uma relação religiosa. Por isso que eu falo que não há não tem como muita gente. Eu concordo com o Mircea Eliade, entendeu? Que a gente tem essa coisa ali na nossa essência mesmo, na nossa base, sabe, de humano. Então, eu estou tentando lembrar aqui, eu não lembro quem foi que falou. É um grande estudioso e ele falou uma frase muito legal e eu peço desculpas por não lembrar a fonte, né? Eu odeio fazer isso. Mas esse estudioso, esse pesquisador, ele fala que a mitologia é uma função biológica do ser humano. O ser humano tem necessidade da biologia como ele tem necessidade tem necessidade do mito como ele tem necessidade de alimento e ar, né? E porque é o mito que faz com que a nossa mente e a nossa alma, como você falou, tudo integrado, percebam a realidade pelo todo que ela de fato é, né? Então, tá até o Sérgio César aqui dando boa tarde, e viva a Irlanda, ele diz aqui, é um apaixonado pela Irlanda como nós, na Irlanda, estando, né, em contato constante com a Irlanda, é que eu percebi o quanto quem tenta separar as manifestações espirituais que vicejam na Irlanda em fases, em categorias, em elementos, tá fadado ao fracasso, porque lá você vai como eu tive o privilégio, né, de ser hospedado lá nos anos 90, fiquei hospedado numa casa de fazenda, né, em que o pessoal preparou lá o quarto de hóspedes para mim, acendeu a lareira, e ao acender a lareira, a mãe da família fez o sinal da cruz e evocou a prece de Braehead, né? Ou seja, que o fogo de Braehead acendesse e mantivesse a minha lareirinha aquecida ali por aquela noite em que eu fui hóspede deles. Era uma senhora absolutamente católica, tanto que assim, no dia seguinte, isso era um sábado, no dia seguinte acordamos todos cedo para ir para a missa, eles vão à missa mesmo, como bons católicos lá no interior, e integram perfeitamente as tradições folclóricas, que são relegadas a um segundo plano, infelizmente, né, por todos os lados, né, de muitos pesquisadores aí, como sendo algo inferior, né, eu lembro sempre que o pessoal falava da alta magia e da baixa magia, né, ou da alta literatura e da baixa literatura. Tudo é literatura e tudo é magia, né? Então essas práticas todas, elas se fundem e se mantêm vivas e dão uma percepção muito mais profunda do quanto estão integradas. E lá na Irlanda, essa questão da sacralidade de maio, ela é tão forte que o próprio nome pro mês de maio, o mês do calendário civil, você pegar uma folhinha lá na borracharia, que esteja escrito em irlandês, está lá escrito An Beltane, né? Ou seja, o nome do mês de maio ainda é Beltane, ou Beltane, como o pessoal fala aqui, que é o festival de origem celta, né? Celebrado muito antes da chegada do cristianismo, mas que é adotado pelo cristianismo, preservado, absorvido organicamente num processo contínuo mesmo, né? De continuidade, e que chega até os dias de hoje. Então, acho que essa grandiosidade do quão profundo isso tudo está ao nosso alcance se a gente tiver olhos de ver, né? Se a gente souber entender o homo religiosos do Eliade e entender o quanto esses símbolos só precisam que a gente dê a brechinha mafezoliana para eles se manifestarem na vida da gente, né? Uhum. Eu vou muito por essa via de que há uma resistência relacionada a essas tradições. Então, a gente está aqui no mundo urbano e ainda assim, a partir do momento... as pessoas... Qualquer um pode optar em não vivenciar, né? Sim. Okay. Isso é uma questão de escolha mesmo e de estímulo também. Mas Perfeito. no momento em que você cutuca, né? No momento que você dá uma aberturinha assim, quase
sabe aquela água que está ali represada, e aí você tira a pedrinha, aquela pedrinha que não podia ter saído dali para a coisa continuar represada. Né? No momento que você tira essa pedrinha, ou você está o que eu vou falar agora é meio... Vamos olhar com cuidado, né? Porque senão fica parecendo que uma coisa é melhor que a outra, que não é a minha pegada. Mas num breu, você está num baita escuro, e de repente você tira uma frestinha ali que você abra, a luz entra e acaba iluminando tudo. Né? Então, o rito, o símbolo e o religioso que está envolvido, né, que na verdade é a manifestação de tudo isso, tem essa força, né, dessa água que eventualmente está represada, ou dessa luz que precisa só de uma frestinha para iluminar. Então, e aí especificamente, né, falando em luz, né, e puxando para o tema da live, né, porque eu não estou cronometrando aqui, Cláudia, nem tem como olhar. Deixa eu ver se eu tenho aqui um relógio. Eu estou de olho aqui. Tá de olho? Tô. Beleza. Mas puxando, né, essa ideia, a gente tem essa questão da luz, né, nesse mês, né, especificamente a Beltane, né, e aos fogos de Beltane, né, e esse fogo também, que é um fogo que a gente também pode relacionar com esse calor da potência de vida, né, da potência de fertilidade. E então... é muito legal, porque você trouxe aqui, deixa eu te interromper, desculpa, mas eu não quero deixar passar. Quando você falou da pedrinha que represa a água, né, e que basta remover aquilo para surgir, essa é a metáfora mais bela que a gente vê muito na Irlanda. A Irlanda é um local de muitas nascentes sagradas, né? Todas as nascentes, todo o olho d'água lá é dedicado hoje a algum santo, e em tempos pré-cristãos a esta ou aquela deidade, né? Nós temos, por exemplo, o principal rio da Irlanda, que é o rio Boyne, no condado de Meath, ali na parte leste, né, da ilha da Irlanda. Tem toda uma série de mitos que falam de uma deusa chamada Boan, cujo nome significa literalmente aquela do gado branco, aquela das vacas brancas, e que acha a nascente sagrada, só que a nascente fala, agora você tem que ser eu, agora que você me encontrou, olha que símbolo lindo, né? E a água jorra a partir de então e vai a perseguindo, e isso vai virar o corpo do rio, que é o corpo da deusa. Então, cada vez que eu levo um grupo para a Irlanda e a gente atravessa a pontezinha sobre o rio Boyne, eu falo, aqui está uma deusa, esta é a percepção de uma deusa, né? É assim que ela se manifesta. Por quê? E aí é que vem a coisa da biologia atrelada ao mito, né? O rio Boyne, ele torna o vale do rio Boyne a região, literalmente é fato isso, a região mais fértil de toda a Irlanda. Ali estão as maiores plantações de grãos e os maiores pastos onde são criadas as premiadíssimas vacas e ovelhas irlandesas. Então, vejam como essa deusa ainda está viva, né? E como ela está presente ali, se mantendo viva. E tudo começa porque alguém, em algum ponto, tirou uma pedrinha e permitiu que a água fluísse. E o poder do símbolo e do mito, eu conheci essa história. Mas no momento que eu fiz a metáfora, eu não me lembrei. Então não é uma coisa, né? Não é algo racional, é algo que realmente brota, né? É intuitiva. Exato. Bem, realmente assim como o movimento religioso, né, desses elementos religiosos que eu estava citando, que não é apenas repetir uma oração, né? Não é somente isso, não é somente ir a uma missa, né? Tem ali algo misterioso acontecendo junto com aquilo, né? E que também a gente identifica no cotidiano, né? Todo o meu trabalho com mitologia e as deusas e essas religiões comparadas e tudo mais, tudo que eu faço, assim, o meu objetivo sempre é ligar ao cotidiano, para a gente também não ficar nessa masturbação mental, né? Isso. Falando os mitos e, na verdade, não colocando, né,
fragmentando e isolando por outras vias, né? Por isso que não tem melhor ou pior, tem uma abertura para coisa. Então, para mim, não há diferença nenhuma de novo, não é bom nem ruim, tá? Eu estou falando que não tem diferença entre alguém que se afiniza com uma visão materialista do mundo, né? De alguém que tem uma visão dita espiritualista ou simbólica, mas que fica ali só fica no ideal, né? Eu acho que a linguagem do símbolo... Para eu não, só para eu completar, para eu não soar contraditória, agora especificamente eu estou falando sobre as opções que a gente acaba fazendo, né? Na prática. Ainda assim a gente vai ter esse movimento religioso, né? Esse movimento, essa expressão, né? Até esse apego, por que não, né? Mas não há diferença, entendeu? Não é uma coisa ou outra. Eu acho que vai muito na questão da comunicação, né? E você tem o significado e o símbolo. Não adianta nada você fingir que o símbolo não existe, querer achar o significado sem o símbolo, da mesma forma que não adianta se apegar ao símbolo sem mergulhar no significado. Eu acho que é o trânsito entre um e outro que gera, é a dialética, né? Entre um e outro que gera uma compreensão um pouco mais profunda. E em cima disso, eu queria trazer um outro ponto para você debater aqui, porque eu falei, né? O nome do mês de maio lá na Irlanda é Unbeltania, ou seja, o Beltane, né? O Beltane. E a gente esquece que em maio, em português, o maio tem a mesma raiz da palavra maior, que é relativa a maio, e majestatis, majestade. Ou seja, toda a temática do mês de maio remete à deusa helênica Maia, que é a senhora das flores da primavera. E aí a gente pega, por exemplo, maio, mês das noivas, em que a gente tem as noivas casando com buquês com maio. Em Portugal nós temos, com flores, em Portugal nós temos a tradição. No dia de hoje, no interior de Portugal, se a gente estivesse lá, mostraria para vocês, muitas portas das casas do interior são adornadas com as flores da giesta, que é aquela planta que faz vassoura, né, de limpeza, e que em Portugal o outro nome para giesta é maia. Então você adorna a sua casa, a entrada da sua casa, com as florezinhas chamadas maia, para saudar o mês de maio. E nesse mesmo Portugal, nós tivemos, num 13 de maio de 1917, uma aparição mariana, que para mim é a mais importante, que é a aparição de Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal. E é disso que eu queria que você falasse um pouquinho, Patrícia. Mas o que você quer que eu fale a respeito disso? Porque é gigante, né? O que ela soprar para você agora. Eu acho que assim, simbólico, né? Ter acontecido justamente em maio, mas vamos lembrar que ela fica aparecendo durante 6 meses. Né? A primeira em maio, né? Não é, exatamente. Não é a primeira aparição. Ela vem, vamos falar de símbolo. A gente tem inúmeras aparições, tá? Marianas no mundo inteiro. Tá? Tem várias. Tem as mais conhecidas, né? Fátima é a mais famosa, com certeza, né? Lourdes. É mais até, porque assim, vamos imaginar que a aparição, o fenômeno acontece no século XX. Século XX já tinha fotografia, já tinha cinema, né? Mesmo se estivesse engatinhando ali, a gente já tem câmera, então a gente já tem como registrar as coisas de uma maneira assim mais materialista. Uhum. Então, ela aparece ali e o símbolo todo, se a gente for olhar a aparência, né? Primeiro que ela é uma mulher vestida de sol, né? Já tem ali relação com a própria Apocalipse, né? Que cita ali, né? O Apocalipse e o texto. Né? Que ela é muito iluminada, né? A gente vai ter outros
outras aparições de Maria, mas que ela vem um pouco mais, ela vem diferente, né? Então, e ela vem com, ela é descrita, né, pelos três pastorzinhos lá, pastorinhos, como uma mulher jovem, né, com muita luz, né, vestida de branco. Então, e aí, olha que coisa, 13 de maio, né, a gente tem todas essas tradições pagãs. Vamos reforçar aqui uma coisa, né? Nunca é muito dizer aqui que quando a gente fala pagão, a gente está falando de tradições campesinas, religiões nativistas, né? Sentido original da palavra. Exatamente. Não o entendimento que no lato sensu, né, no comum, a gente vai falar. Os católicos, principalmente, falam que pagãos são aqueles que não são cristãos. E vai até mais, né? Se a gente pegar o pessoal que é um pouco mais extremista, vai dizer que pagão é o anticristo, o anticristianismo, né? Então tá tudo errado. Latim e grego é matéria obrigatória na escola. Então, aí eu vou falar assim, eu não gosto dessa coisa de certo e errado, mas algumas coisas são certas e erradas, sim. Né? Sim. Então, ali já é uma deturpação e que vamos sempre atentar para as etimologias das palavras, né? E para os significados mais profundos delas. Então, Patrícia, eu vou pedir licença porque isso aqui é muito importante. O que você falou agora é muito importante, eu vou frisar. A questão do certo e errado, especialmente na nomeação das coisas. Dar nome às coisas é um ato mágico, é um ato sagrado. Você pegar as mitologias do mundo inteiro, vão dar muita importância à questão da nomeação das coisas. E quando você tem uma coisa que recebe um nome, portanto ela passa a existir no mundo racional da expressão, da comunicação de alma para alma, aquele significado está sacramentado no sentido literal da palavra. A deturpação de um significado original, ela mexe com a estrutura do cosmos. Ela entra na não-verdade e ela cai para a inverdade, que faz o passo seguinte para a mentira. Então, é muito importante deixar claro que a interpretação da verdade ela não está sujeita, ela não é subjetiva. Existe uma verdade objetiva, e ela que é às vezes até inatingível, mas ela não pode estar tão sujeita assim aos caprichos, né, do momento de uma pessoa ou de outra. Mas só para enfatizar isso, concordo plenamente contigo, toca em frente. Tá, onde eu estava mesmo? Eu estava falando sobre pagão, né? O que é pagão e o que significa quando a gente fala de pagão. Né? Do pago, do campo. É do campo, é o nativista, são as tradições ali, a moda, até a cultura das pessoas antes da chegada do cristianismo, por exemplo, que não é só o cristianismo, né? A gente, na África, por exemplo, a gente teve uma violência absurda, né? Violência mesmo, né? Quando a gente tem o advento do Islã, ali em determinadas regiões. Eu não estou falando que o Islã é mau, não é isso que eu estou dizendo, tá? Todo mundo tem seu esquema normal. Não ficar batendo só, pau que bate em Chico, bate em Francisco, não é assim que falam? Isso. Então é isso. Mas voltando. Vamos voltar lá na Maria. Então ela aparece, Nossa Senhora, essa mulher, né? Que até ali eles nem sabiam quem era. Eles supõem que seja ela, né? E isso também é aquela coisa do religioso, é o significado que você dá para aquilo, né? Para o símbolo, né? Então ela aparece e toda essa, vamos dizer, iconografia mariana dessa aparição está ligada justamente a essas divindades e personagens de mitologias e tradições pré-cristãs, se a gente não quiser usar a palavra paganismo, né? Pré-cristãs. O que também é esquisito falar pré-cristão também, porque as religiões e as mitologias, elas estão em constante diálogo, em constante comunicação. Então, não tem purismo, tá? Tem a linguagem, tem o que a gente vai, aí o nominho que a gente vai dar. Isso no trabalho do Jung,
Fica muito claro. O trabalho de Campbell, né? Em outros autores também, né? Em autores de imagem, né? De iconologia, tá super presente ali como há uma, voltando lá para o início, né? Tem uma força para além do nome. É curioso, né? Você falou do nomear as coisas, né? Mas a gente também tem essa camada mais profunda, que é um significado mais... É um significado mais profundo do que ainda o nome que a gente dá para as coisas, que a gente pode traduzir até como... Símbolo e significado. Exatamente. Então, voltando lá para Maria, ela vem com essa roupagem que está muito ligada, por exemplo, às deusas nessa fase dita donzela ou a virgem, né? A noiva, a consorte, esse feminino que vai se unir ao masculino, que é justamente nessa época do ano, que acontece ali no hemisfério norte, as festividades, e tudo isso, né? Tudo bem que a Nossa Senhora de Fátima ali, ela aparece num contexto, e a mensagem que ela traz é uma mensagem de urgência, né? Sim. Traz uma mensagem ali, tipo, ó, vambora, porque o bicho tá pegando. E olha, que interessante, né, Patrícia? A gente estava falando agora há pouco, no começo, nada disso aqui foi planejado, mas as coisas vão entrelaçando mesmo, né? A gente falou tanto da dificuldade de algumas pessoas, da tentativa de uma, não digo nem de uma pessoa, mas de uma cultura, de um ethos materialista em despir a nossa existência do contato com o sagrado. E Maria vem justamente falar disso, contra isso, né? Ela vem falar, cara, vocês estão diante de uma escolha, né? A Nossa Senhora de Fátima, no 13 de maio, as mensagens que ela deixa a partir dali são justamente em cima disso. Cara, não abram mão da religião, tem muita coisa a ser trabalhada aqui e tem uma onda forte vindo contra a espiritualidade, contra a manifestação, quando a gente fala aqui de religião, é bom deixar claro, né? Da espiritualidade humana, não é o catolicismo, não é o culto mariano, nada disso. É algo muito mais abrangente, muito mais amplo, né? E toda a tradução que é dada ali, né, para as mensagens, mais que a tradução, a interpretação para as mensagens tem a ver com o que estava acontecendo ali na época, né? E está acontecendo ainda. É legal a gente entender os fenômenos de uma forma como processo. Atemporal, a palavra que você usou. Acontece dia 13 de maio de 1917, né? Ela aparece ali, aí a gente ampliou um pouquinho, tá? Ela não aparece só uma vez, ela aparece até outubro, né? Trazendo mensagens ali. Pleno final de guerra, né? Ela tá aparecendo ali, né? Primeira grande guerra, assim, mundial e com uma tecnologia ali que tá muito para além do que alguém já tinha concebido, né? Então o mundo, do mesmo jeito que hoje, né, a gente está enfrentando uma revolução. Eu queria ter uma palavra melhor para o que a gente está enfrentando, mas uma transformação muito grande, né, de paradigmas e tudo mais. Mas, vamos tentar ater ao tema, né? É curioso. Então, resumidamente, ela aparece com uma iconografia, com, entre aspas, um visual, né? Nessa época do ano ali, nessa primeira aparição, muito ligada a essas outras deusas, inclusive a Maia. Né? Sim, ela é exatamente. uma figura feminina que aparece ali, vinda do céu, mas ela está em cima de uma árvore, de um arbusto. Né? De uma Axis Mundi. Pequena, né? Então, aliás, tem tudo a ver com a minha tese, né? Que é a integradora dos mundos. Ela, apesar dela vir do céu, ela tem essa relação com a Terra, assim, né? Ali em cima de uma árvore, que aí agora me surge uma interpretação aqui. A gente tem os pau de fita agora, né? Maple. Então, que não
só ali nas ilhas britânicas, mas a gente vai encontrar em várias outras que vêm dessas tradições pré-cristãs ou campesinas, né? A gente tem, então, o falo ali bem representado, né? Se a gente for falar de imaginário, o falo está ligado, obviamente, né? Essas formas fálicas, né? Pontiagudas, a ponta da lança, a ponta da flecha, o alto da montanha, o pico da montanha, está ligado a esse imaginário diurno e masculino. Não vamos traduzir masculino como homem aqui, tá? Vamos colocar como dimensão. Ânimos. Tá? E como dimensão também. Eu não gosto muito de entrar nessa. Não é uma dimensão da psique, é uma dimensão do imaginário. Okay. Tá? É uma dimensão simbólica. E assim como a Maria vindo ali, né, do céu e iluminada, a gente tem as próprias fios, né, sendo entrelaçados e a dança, né, acontecendo ali, dando vida para aquilo que seria apenas, não menosprezando, né, mas isolado, né, aquele falo, aquele como é que eu vou falar isso? Eixo. Aquela coisa ali que, né, falta vida, falta vida. Ele está inerte e o movimento faz com que ele ganhe vida, né? Se a gente estivesse conversando aqui em casa, não. Eu teria muito mais objetivo no que eu estou querendo dizer, mas... Olha que interessante, né? Então você falou agora da questão do falo, do masculino. Oi, desculpa? União dos mundos, união das dimensões, o feminino e o masculino interligados, entendeu? Isso. É isso que eu vou puxar então aqui agora, aproveitando para dar um alô para a Ju Balestrinha acabou de chegar, dando saudações para os amigos. E essa união, né, essa integração das realidades do masculino e do feminino, das dimensões, como você usa, elas são o que os gregos chamavam de hierosgamos, né, o casamento sagrado. Então, de novo, a gente cai em maio como tema do casamento sagrado, né, o Festival de Beltane na Irlanda, um mês favorável aos casamentos. E o mais interessante que você falou do casamento do céu e da terra, que é a base da alquimia medieval, né? E a gente vai ter na astrologia, que anda de mãos dadas com a alquimia, esse período, como você falou, regido, é o período da constelação de Touro, que é regido por quem? Ninguém menos que Dona Frofrô, né? Afrodite, Vênus, não é um planeta, é uma deusa, né? A Vênus é uma deusa, e que é a deusa da sensualidade, da arte, da inspiração, da renovação, da sedução pelo né, que propõe o casamento. Então a gente vê que há um sobrepor de camadas, mas que todas elas levam e apontam para uma mesma manifestação, né, para um mesmo subtema, para um mesmo mitema, né, que é presente no cristianismo de Nossa Senhora de Fátima, na espiritualidade celta da Irlanda pré-cristã do Festival de Beltane, no casamento sagrado da alquimia, e tudo isso converge para uma mesma realidade, e assim na Terra como no céu, né? As above, so below, né? Quando o céu está sendo regido pela passagem da constelação de Touro, regido por Afrodite, regido por Vênus, né? É legal. Só é óbvio que você sabe disso, mas é legal a gente esclarecer aqui que são deusas diferentes, né? A gente vai ter Afrodite na cultura grega, uma deusa. Os deuses gregos, eles são um pouco mais, eles são menos lapidados, não sei se é menos civilizados. Eu acho que eles são menos funcionais, né? Oi? Não entendi. Eu acho que deuses gregos são comparados com os romanos, né, de onde os romanos derivam dos gregos. Eles são menos funcionais, eles estão menos atrelados à função, eles são mais, que você falou menos lapidados, eles são mais rústicos, eles são mais brutos, né, mais viscerais, né. Vamos lembrar que Roma é filha de Afrodite. Exatamente. Né? Exatamente. Né? Então,
Mas aí a gente tem a Afrodite e a própria Vênus como deusas da potência de vida, tá? Elas são a potência de vida, elas são o sexo, né? Elas estão, vamos falar de Vênus, então ela está ligada ao sexo, ao coito, à relação sexual mesmo, à concepção, a potência de conceber algo. Por isso que quando a gente vai ler lá sobre o signo de Touro, por exemplo, ou vai ler sobre a Vênus da perspectiva astrológica, ou na perspectiva astrológica, né, que sempre vai estar ligado ao mito, ou deveria estar, né? A gente tem a astrologia de salão também, né? Mas fala muito de criatividade. Perfeito. Por isso que a gente fala, porque o ato criativo, ele é uma manifestação de uma ligação também de céu e terra. Em que sentido? Por exemplo, as musas, né, ou a grande inspiração, ou o Espírito Santo, não importa o nome que a gente vai dar aqui agora, unidos ao ser humano, que vai manifestar criativamente ali a coisa, vai dar vida à coisa, mas dentro dessa visão, né, unindo esse mundo impalpável a gente aqui que, né, é capaz, a gente que eu digo nessa dimensão física, trazer as coisas ao mundo. E o signo de Touro também é o mais ligado ao corpo. Quer dizer, os signos de terra são ligados ao corpo. Né? Virgem também muito, né? Mas o signo de Touro ali, a simbologia de Touro, está ligada a essa questão sensorial, né? Realmente física, né? Material mesmo, do alimento. Então, é legal. Eu estava esperando tu usar a palavra matéria, né? Porque a matéria, mater, mãe, né? O significado da palavra é a mãe, né? A gente fica girando ao redor de uma coisa que é muito natural, né? Dentro dessa visão não linear, dessa visão atemporal, né? Que é a que busca nos conectar à fonte, ao primeiro, ao arcaico, né? Não como somente o antigo, mas aquilo que está na essência das coisas mesmo. Não por acaso o meu trabalho, né, com o feminino se chama feminino essencial, né? Então, porque a busca é a gente ter aquilo ali não como o objetivo, mas como o centro que dali as coisas vão ali, as pernas, né, da aranha, os fios da teia se desenvolvendo, né? Mas, voltando um pouquinho a Vênus, a própria Vênus tem a ver com com a mãe, é uma representação do que a gente chama de arquétipo da grande mãe ou do grande feminino, né? Grande mãe mais, assim, porque, bom, isso é para outro papo, né? Mas vamos, assim, tentando resumir um pouco, o grande feminino é como se fosse uma coisa, se o arquétipo em si, ele já é uma coisa impalpável, a gente não chega no arquétipo, não chega conscientemente no arquétipo, né? Por isso que tem essas bobagens que a gente vê aí de ativar arquétipo, é uma baita viagem, né, na verdade. Se você estiver falando de arquétipo da perspectiva do Jung, que normalmente é o que as pessoas fazem, sem entender nada, às vezes nem é por mal, é porque é uma coisa que vai sendo, né, repetida. Mas se você falar isso, conectando as teorias junguianas, você está falando uma baita de uma bobagem, porque não é esse entendimento dele, de arquétipo, né? Grande mãe. Então, o grande mãe e o grande feminino. O grande feminino é como se fosse uma coisa ainda mais ainda ela é inalcançável, tá? A grande mãe, ela já vai, a gente já tem mais ou menos uma ideia. Isso
é meio complexo para explicar aqui agora. Assim, não é porque não são capazes de entender, não é isso que eu estou falando, é que realmente é complicado de explicar. Daria tempo, né? Então, assim, vamos lá. Voltando. Vênus, Maia, a própria Deméter, por que não, se a gente fala de mitologia grega, Brihid, né? Detalhes, né? A própria Hera, por que não, né? Ela é a grande noiva, a Hera com H, né? A Hera, a deusa grega, que infelizmente muitas vezes a gente só lembra dela como esposa de Zeus, de uma maneira super pejorativa, inclusive, mas ela, primitivamente, ela pré-helênica, dessa mitologia olímpica e tudo mais, ela é também. Ela é uma representação de várias faces dessa grande mãe, dessa grande deusa, né? Que pode ser traduzida também com a própria natureza, não só a terra, tá? Toda a criação, inclusive. E a Hera é a deusa protetora dos casamentos. Exato. E aí cai justamente na questão que a gente está vendo, né? Do maio como mês das noivas, ou seja, o início de um casamento, né? Juno, e tudo. Exatamente. Né? Em seguida vem Juno. Juno, então, que é o nome da deusa Hera. O povo saindo para fora, os ursos saindo da toca, caverna. Né? E outra, que a gente está falando da origem dos nomes, como você falou da Vênus como, né, a deusa que mais está associada à questão da sexualidade, é bom e importante a gente lembrar que a palavra que é usada para referência à sexualidade, Venérea, significa literalmente relativa a Vênus. Né? De onde vem, e aí muita gente fica com a pecha negativa por causa da tal da doença venérea, que é a doença sexualmente transmitível, literalmente falando, da mesma origem de venerável, ou seja, aquilo que recebe o mesmo carinho que eu dedico a Vênus. Então, é muito importante que a gente resgate o sentido original das palavras para parar de falar bobagem, né? A etimologia ajuda a gente a não só falar bobagem, mas como ter uma eu acho que amplia, né, a compreensão das coisas. Então. É curioso, até é quase que é paradoxal, né? Você vai na essência para ampliar, né, a coisa, mas de novo a partir da essência, a partir do centro, é só quando você ativa o centro que você tem possibilidade de propagação da onda. Né? O conhecimento só se amplia a partir do toque na nascente, né? E nós já estamos aqui chegando às 5 horas, então daqui a pouquinho vamos fechar 1 hora, provavelmente teremos aí mais uns 5 minutinhos, Patrícia. Mas eu queria puxar assim, 2 elementozinhos aqui que eu acho que não podem deixar passar. Em primeiro lugar, que a gente falou do signo de Touro, né? E eu falei da Boa na Senhora das Vacas, né? Então veja o touro e a vaca, o casamento sagrado de novo dos chifrudos, né? Desse animal que é uma das chaves da evolução humana. Foi a partir da hora em que o homem domesticou, o ser humano domesticou os primeiros bovinos que nós tivemos possibilidade de ampliar a população, de sedentarizar, e uma série de outros fatores, né? Até aquela piada da lactose, né? Quem tem intolerância à lactose é descendente de Gengis Khan, né? Porque eles eram nômades, eles não criavam rebanho, né? Mas tudo isso são fatos interessantes a serem comprovados e que mostram a importância da gente saber um pouco da nossa história, sobretudo, não apenas com uma visão materialista, simplista de datas, mas principalmente quando ela está imbuída nessa estrutura mitológica, mítica, né, que nós brincamos aqui de tangenciar muito superficialmente ao falar da astrologia, ao falar das tradições marianas, ao falar das tradições pré-cristãs da Irlanda. Acho que tudo isso dá uma somatória bem bacana para a gente desenvolver a partir disso, né, dessa percepção do quanto isso tudo, eu ia falar do quanto isso tudo dialoga, não, do quanto isso tudo na verdade é uma coisa só, né? Nós estamos falando de nomes diferentes,
o morango que chama fresa, que chama strawberry, mas que todos os nomes têm o mesmo gosto. A religião é um morango, né? Não importa o nome que eu dê. O sagrado é o morango. E é engraçado, porque faz quase uma hora que a gente está aqui e a sensação é que a gente não. A minha sensação é de que a gente não falou quase nada, assim, né? Não fala Porque... não. Não, porque é curioso, porque a gente fala sobre isso. Quantos Beltanes, né? A gente não fez celebração, ou mesmo live, né? Curso, palestra e blá, 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 blá. E hoje foi assim. A gente foi mais para a parte, dos significados míticos, talvez, da coisa toda, né? Mas eu acho que... Eu acho que se a gente tinha uma missão aqui, não declarada, né, mas olhando para trás por essa uma hora, eu acho que a nossa missão foi resgatar os símbolos para acessar os significados. Resgatar. Mas é por isso que eu estou querendo usar esse tempo que a gente tem ainda para trazer para a Terra, né? Sim. Como eu falei, a gente fica aqui, né, só viajando. Mas eu acho interessante que a gente falasse assim, ok, vamos pegar tudo isso aí e qual que é a reflexão que a gente... O que a gente pode levar dessa conversa para ajudar no cotidiano, para auxiliar a gente a entender as coisas, né? Porque há uma necessidade de uma reconexão, sim, com esses símbolos. Eu acho que o papel... Eu na minha pegada, você com a sua, né? Quando você leva um grupo para a Irlanda, para lá, em loco, né? Sentir as coisas, né? Quando eu faço uma vivência, um curso, né? Escrevo algo, né? A gente está trazendo ali um material para colocar em prática mesmo, né? E para levar para as reflexões ali subjetivas, né? Onde que entra a minha vida. Então, assim, como uma celebração, na Páscoa a gente não falou sobre o renascimento, a vitória da vida sobre a morte, não é? Depois a morte vence, né? Mas ali na Páscoa e esse jogo eterno, a vida vence a morte. Então agora, num 1º de maio, né? Que, de novo, processo, só que a gente tem essas datas ali, até como âncorazinhas, né? Para a gente parar um pouco, até se conectar com o coletivo, né? E coletivamente, né? Para ritualizar as coisas. Então, a gente vai ter uma boa oportunidade aí de vivenciar essa energia toda criativa, honrando as nossas mães. Perfeito. Então, domingo que vem, a gente tem essa data comemorativa relacionada ao Dia das Mães. Precisa esperar o Dia das Mães? Não precisa. Nem deve se reservar, né? Mãe, ou pensar na mãe, depois a gente desligar aqui, você pode fazer exercício a respeito disso, né? Assim, agradecer pela sua vida, né? É uma bombinha colocar isso agora no final de uma live, mas agradecer por a sua mãe ter escolhido bancar a gravidez dela para te trazer ao mundo, né? De novo, escolhas, tá? Não vou aqui militar por uma coisa ou outra, não é meu papel nesse momento. Mas por que não agradecer? Então, a gente falou das deusas, que são representações, mas a própria adoção, assim, a percepção, a consciência, a conscientização, né, desse símbolo da mãe, né, começa onde? O rosto familiar dos nossos próprios pais, né? A deusa aí, que a gente tem, né? Em palavra de quem já perdeu, né? Palavra de quem já perdeu a mãe. A gente, às vezes, perde a chance de agradecer, né? É muito importante. Mesmo que você não tenha convivido com a sua mãe, mesmo que você não tenha memórias da sua mãe, mas você veio mulher, ainda desse jeito, espero que sempre seja, né? Exatamente. Mas você veio uma mulher,
Uma mulher ali te concebeu, né? Junto com o pai, obviamente, mas você cresceu ali dentro de um corpo. Isso é muito mágico. Isso é muito Mágico. divino. Isso é divino. Ponto. Sabe? Eu não fui mãe de barriga, né? Mas todos nós, homens e mulheres, a gente se conecta a isso. E a questão dessa magia, dessa coisa divina, que é vir, né? De uma mulher e é fantástico. Assim, eu não consigo, eu fico até meio emocionada falando sobre isso, né? Então, assim, aí no druidismo, a gente tem aquela tríade maravilhosa, né? Cura ti mesmo, cura a comunidade, cura a terra. E daí dá uma live também, só isso daí. Mas cura ti mesmo, vamos honrar as mães da gente. Falamos de Vênus, falamos de Hera, falamos de Afrodite, falamos de Boan, falamos de Brihid, né? E aí, a Sandra, a Maria, eu tô emocionada aqui também, viu, Babi? Porque essas deusas, pro bebê, é a primeira, é o divino, o ser divino que me trouxe para cá e me alimenta e me cuida, né? Não vamos romancear isso tudo, mas muito acontece dessa forma, né? Então, agradecer, mesmo que você não tenha tido o prazer e a honra e uma boa experiência com a sua mãe. Sim. Honra. Você só está aqui por ela. É forte isso. E é curativo. Porque isso é uma forma da gente curar o feminino dentro da gente também. É uma parte do processo. Perfeito. Perfeito. Muito bom, Patrícia. Então, eu vou agradecer a todo mundo que passou aqui esses minutinhos junto com a gente. Vou agradecer demais a tua participação, a tua contribuição. Sempre muito, perdão do português, é muito foda falar contigo, porque são insights aos montes aqui. Estava até anotando aqui um monte de coisa já. E para quem não conhece o trabalho da Patrícia, que segue a minha página aqui, acessem a página dela, tem muita coisa bacana, falando do feminino em diversos aspectos, especialmente em tempos como hoje, né, em que a gente vê tantos ataques ao feminino. O trabalho de coragem de mulheres como a Patrícia é fundamental para que esse religarem, né, essa reconexão com o sagrado feminino ganhe novo fôlego e supere os obstáculos e os desafios que a gente tem visto por aqui. Obrigado mais uma vez, Patrícia. Depois suas palavrinhas finais aí. Sim, pessoal, quem quiser seguir lá o meu perfil, tá super convidado. Cláudio, salva a live, por favor, para deixar disponível. Vou tentar fazer ele vai perguntar, tá? Aí, na hora que você terminar, encerrar, você compartilha. Eu vou compartilhar lá também e vou pegar esse vídeo, depois eu vou baixar e colocar no meu canal do YouTube. Também Patrícia Fox Machado, vocês acham, tá? E vem novidade aí, coisas que eu e o Cláudio, a gente está formando, estruturando, perdão, mais um trabalho juntos, agora falando sobre ancestralidade, tem tudo a ver com o papo de hoje, principalmente com essa mensagem final aí, né? Com essa sugestão, na verdade, não é uma mensagem, é uma sugestão. E foi legal ter vindo aqui, é diferente. Por mais que a gente esteja na mesma casa, porque eu estou na parte de cima, estou na parte de baixo. Mas é legal fazer dessa forma e foi legal ter feito no seu perfil dessa vez. É diferente. E que essa força criativa, né, de união, de integração, aí possa nos inspirar aí a criar mais, a gente ouvir mais, sabe? Essa inspiração e trazer à Terra, porque, vou repetir aquela frase de Atena, os deuses não fazem pelo ser humano aquilo que somente o ser humano pode fazer. Então, perfeito. Vamos fazer nossa parte. Obrigado, Patrícia. Obrigado, pessoal. Em breve nos veremos de novo. Valeu. Bom finzinho de feriado para vocês. Bom maio. Aproveitem. Até mais. Tchau, tchau.